O lobisomem da Serra Negra. Me chamo Ademir. E o que vou contar aconteceu em 1994, quando eu ainda morava em Serra Negra, um distrito pequeno e isolado no interior do Paraná, perdido entre morros cobertos de pinheiros retorcidos e campos de terra vermelha. Quem vive em cidade grande, com suas luzes e barulhos constantes, não faz ideia do que acontece nas estradas desertas e nos matagais escuros quando a noite cai. Lá, o silêncio não é só ausência de som, é um aviso. E eu sei disso porque vivi algo que nunca vou esquecer. O início da noite era uma sexta-feira, final de inverno. O frio cortava a pele como lâmina e a lua cheia pairava alta no céu, um disco prateado que jogava sombras compridas sobre os caminhos de terra. Eu trabalhava como motorista de ônibus na época, rodando entre vilarejos esquecidos, levando trabalhadores cansados e estudantes sonolentos. Naquela noite tinha acabado de encerrar minha última viagem. O ônibus, um modelo velho da Marco Polo que rangia a cada buraco, já estava estacionado no ponto final, perto da igreja de São Sebastião, com sua pintura descascada e seu sino mudo. Resolvi passar no bar do Zé do Posto antes de ir para casa. Era um dos poucos lugares ainda abertos àquela hora em Serra Negra. Um ponto de luz amarelada no meio da escuridão. O cheiro de cachaça e fritura impregnava o ar. Alguns homens bebiam em silêncio, copos tilintando contra as mesas de madeira gastas, enquanto outros jogavam baralho, as cartas sujas de tanto uso. Comprei um maço de cigarros Continental, o mais barato que tinha, e acendi um, tragando devagar enquanto conversava com o Zé sobre o tempo e as fofocas da vila. Ele me contava sobre um boi que tinha sumido na fazenda do seu Manuel, e eu ria, dizendo que devia ser coisa de onça. Foi aí que a porta do bar rangeu alto e Dona Marlene entrou. Ela era uma figura conhecida em Serra Negra. Uma senhora baixinha, de cabelos grisalhos sempre presos num coque frouxo, que vivia contando histórias de assombração para as crianças. Mas naquela noite, ela não parecia estar brincando. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados como se tivesse visto o diabo em pessoa. Tem alguma coisa estranha na estrada do Pinhal, ela disse, quase sem fôlego, apoiando as mãos, no balcão. O bar ficou em silêncio. Até o barulho das cartas parou. Como assim, Dona Marlene? Perguntou Zé, franzindo a testa e largando o pano que usava para limpar o copo. Tem pegadas enormes na estrada, ela respondeu, a voz tremendo. E os cachorros da vila tão tudo uivando sem parar, desde o pôr do sol. Eu nunca vi isso antes. Na mesma hora, um frio subiu pela minha espinha, como se alguém tivesse jogado água gelada nas minhas costas. Os outros no bar trocaram olhares, alguns rindo nervosamente, outros balançando a cabeça como se não acreditassem. Mas eu sabia que Dona Marlene não era de inventar coisa à toa. Ela podia exagerar nas histórias, mas aquele medo no rosto dela era real. O caminho de volta terminei meu cigarro, joguei a bituca no chão e pisei em cima, tentando ignorar o nó que se formava no estômago. Disse boa noite ao Zé e aos outros, peguei meu casaco surrado e saí. Morava numa casinha simples, de tábuas velhas e telhado de zinco, a uns 5 quilômetros dali, depois da estrada do Pinhal, exatamente o lugar que Dona Marlene tinha mencionado. Não tinha escolha senão passar por lá. Montei na minha moto, uma DT 180 azul que eu tinha comprado de segunda mão 2 anos antes. Era uma máquina barulhenta, mas confiável, mesmo com o farol meio fraco e os pneus já carecas. Girei a chave, o motor tossiu antes de pegar e segui caminho. O vento gelado batia no rosto, fazendo meus olhos lacrimejarem, e o ronco da moto ecoava pela estrada deserta, engolindo o silêncio da noite. A estrada do Pinhal era um trecho estreito de terra vermelha, ladeado por mato alto de um lado e um barranco do outro. Não havia postes de luz, só a lua cheia para me guiar. Os morros ao redor pareciam gigantes adormecidos, e o ar cheirava a pinheiro e umidade. Eu conhecia aquele caminho de cor, já tinha passado por ali centenas de vezes.
de dia e de noite. Mas naquela noite algo estava diferente. Depois de uns minutos pilotando, percebi que os grilos tinham parado de cantar. Normalmente o barulho deles era constante, um coro que enchia o vazio. Mas agora, nada. Nem um pio de coruja, nem o farfalhar de algum bicho no mato. Era como se a noite inteira estivesse segurando a respiração, esperando algo acontecer. Acelerei, um pouco mais, sentindo um peso no peito. Um medo irracional que eu não conseguia explicar. Minha mão tremia no guidão e eu tentava me convencer de que era só o frio. Mas então, no meio da estrada, eu vi. Aparição. No reflexo do farol da moto, um par de olhos brilhantes surgiu na escuridão à minha frente. Amarelos, ferozes, como duas brasas queimando na noite. Meu coração disparou e eu diminuí a velocidade por instinto, quase parando. Foi quando a criatura deu um passo à frente, saindo das sombras. O que vi não era um lobo, nem um homem. Era algo preso entre os dois, uma aberração que não pertencia a esse mundo. Era alta, com mais de 2 metros, o corpo coberto de pelos negros e desgrenhados que pareciam absorver a luz da lua. A cabeça era animalesca, com um focinho longo e orelhas pontudas, mas os ombros largos e a postura ereta lembravam um homem. As mãos, ou melhor, as garras, pendiam ao lado do corpo, enormes, terminando em unhas afiadas como navalhas que brilhavam sob o luar. O peito subia e descia com uma respiração pesada, rouca, que eu conseguia ouvir mesmo por cima do ronco da moto. Eu não conseguia me mexer. Meus músculos travaram e minha mente gritava para eu fugir. Mas o corpo não obedecia. A criatura me encarava, os olhos fixos nos meus, como se pudesse ver através de mim. Havia uma inteligência ali, algo além de um animal selvagem, um ódio antigo, quase humano. Então ela jogou a cabeça para trás e soltou um uivo medonho, tão alto que fez os morros tremerem. O som cortou a noite como uma faca ecoando por toda a serra, e foi o suficiente para quebrar o transe que me segurava. Virei o guidão com tudo e acelerei. A moto patinou na terra solta, o pneu traseiro girando em falso por um instante, quase me derrubando. Agarrei o guidão com força, os nós dos dedos brancos e consegui me equilibrar. O motor rugiu enquanto eu dava tudo o que ele podia aguentar. Olhei pelo retrovisor e meu sangue gelou. A coisa estava correndo atrás de mim. Era rápida, muito mais rápida do que qualquer cachorro ou animal que eu já tivesse visto. Suas pernas, tortas, musculosas, batiam contra o chão com uma força bruta, levantando nuvens de poeira vermelha. O uivo ainda ecoava na minha cabeça, misturado com o barulho do vento e da moto. A estrada era cheia de curvas fechadas, e eu sabia que, se a moto falhasse ou eu caísse, seria meu fim. Não havia como lutar contra aquilo. Não com as mãos nuas, nem com a faca velha que eu carregava no bolso. Com o coração na garganta, pilotei como nunca tinha pilotado antes. A traseira da moto deslizava nas curvas, o farol tremendo e lançando sombras dançantes no mato. Eu rezava em silêncio, pedindo a Deus ou a qualquer coisa que me tirasse dali vivo. O ronco do motor parecia fraco diante dos passos pesados que eu ainda ouvia atrás de mim. Foi quando avistei a ponte do Ribeirão, fundo, uma estrutura estreita de madeira que cruzava o riacho raso. Era a minha única chance. Passei por ela a toda velocidade, as tábuas rangendo sob o peso da moto. O vento cortava meu rosto e eu mal respirava, esperando sentir aquelas garras nas minhas costas a qualquer momento. Mas, de repente, os passos pararam. Olhei pelo retrovisor outra vez. A criatura estava de pé na beira da estrada, do lado de lá da ponte. Ela não atravessou. Recuou um passo, como se algo a impedisse de seguir em frente. Então rosnou, um som gutural que fez meu estômago revirar. Seus dentes afiados brilharam na luz da lua, e os olhos amarelos ainda me encaravam cheios de ódio, mas ela não avançou mais. As consequências, cheguei em casa trêmulo,
suando frio apesar da temperatura gelada. Desci da moto com as pernas bambas, quase caindo no chão de terra do quintal. Tranquei a porta da casinha com a corrente, algo que eu nunca fazia, e me joguei na cama sem nem tirar as botas. Fiquei ali, encarando o teto de zinco, tentando entender o que tinha acontecido. Meu coração ainda batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. E o uivo da criatura ecoava na minha mente como um pesadelo que não ia embora. No dia seguinte, o sol nasceu pálido, escondido por nuvens cinzentas. Eu não tinha dormido, nada, mas precisava voltar à estrada do Pinhal para confirmar que não tinha sido coisa da minha cabeça. Chamei o João, um amigo que trabalhava na roça e não tinha medo de nada, e o seu Manuel, o dono da fazenda onde o boi tinha sumido. Pegamos a caminhonete dele, uma F1000 caindo aos pedaços, e fomos até lá. Encontramos as pegadas. Eram enormes, maiores que qualquer pé humano ou pata de animal que eu já tivesse visto. Afundavam na terra vermelha como se algo pesado tivesse passado por ali, e iam da estrada até a beira da mata. Alguns galhos estavam quebrados, e havia tufos de pelo preto presos nos espinhos. O João ficou quieto, o que era raro para ele, e o seu Manuel murmurou algo sobre um lobisomem, benzendo-se com a mão trêmula. Ninguém ousou seguir as pegadas, para dentro do mato. Voltamos para a vila e a história se espalhou rápido. Durante semanas os moradores falavam baixo sobre o que eu tinha visto, alguns acreditando, outros me chamando de louco ou dizendo que eu tinha bebido demais no bar do... Sei, mas Dona Marlene nunca mais olhou para mim do mesmo jeito, e os cachorros da vila continuaram inquietos por dias. Depois daquela noite, passei anos sem pegar a estrada do Pinhal depois do pôr do sol. Sempre que precisava ir para casa à noite, dava um jeito de pegar outro caminho, mesmo que fosse mais longo. A moto ficou guardada por um tempo. Eu não conseguia nem olhar para ela sem lembrar do que tinha acontecido. Acabei vendendo a DT 180 para o João, que riu e disse que ia usá-la para caçar o tal lobisomem. Nunca soube se ele estava falando sério. Com o tempo, mudei de Serra Negra. Consegui um emprego em Curitiba, troquei o ônibus por um trabalho numa fábrica e deixei aquelas estradas de terra para trás. Mas de vez em quando volto para visitar a família que ainda vive lá. E até hoje, quando passo por aquelas bandas, olho para a ponte do Ribeirão Fundo com o canto do olho. Não me atrevo a atravessá-la depois que o sol se põe. Não sei se foi Deus, o riacho ou alguma coisa mais antiga que me salvou naquela noite. Só sei que não quero descobrir. E o uivo. Às vezes ainda ouço ele nos meus sonhos, vindo da escuridão da serra, me chamando de volta.